novembro a gente fez o nosso retiro do final do ano, quando Deus falou que nós precisávamos entender as leis de Deus, as leis espirituais. Porque a gente aprende de uma maneira muito simplista e acha que tudo vai acontecer desse jeito. E aí, quando não vai acontecendo, porque não vai acontecer desse jeito simplista que a gente está pensando, a gente vai enfraquecendo a nossa fé. Vai ficando em dúvida com algumas coisas. E vai começando a perder aquele princípio que a gente tinha daquela fé na ação poderosa de Deus. E vai ficando com alguns conceitos confusos, que eu diria, de uma certa mágica que Deus vai fazer. E eu sempre falo que Deus não é mágico, Ele nunca falou isso, e nunca deu a entender que Ele seria mágico, mas que Ele faria milagres e que Ele agiria poderosamente, mas não de forma mágica. E aí eu vejo muita gente caindo ao longo do caminho, porque nós já temos mais de 30 anos de caminhada aí, e a gente vai vendo que muita gente vai caindo ao longo do caminho. Alguns caem e levantam, e outros caem e não levantam nunca mais. Não conseguem levantar. E aí foi o que Deus falou lá o ano passado, quando a gente se reuniu, que a gente precisaria entender as leis espirituais, que são as leis de atuação de Deus, porque Ele vai agir do jeito que Ele criou as leis espirituais e não do nosso jeito. E essa é a confusão, porque daí a gente começa Eu aprendi muita coisa que hoje eu olho e falo, não é desse jeito. Não sei você, porque tem bastante gente velha aqui, não é só eu e o Sidney não, tá? Eu estou vendo muita gente aqui, ó, de muitos anos atrás. Então, você também aprendeu desse jeito que deve ter te gerado muitas dúvidas, porque em mim gerou muitas dúvidas. Porque eu aprendi que era só você falar, sai Satanás, em nome de Jesus. E ele sairia. Só que não é assim. Não é tão simples. Pode ser que ele saia, mas o que eu vejo na maioria das vezes é que não. Então, tudo isso, conforme vai passando o tempo, você vai analisando, porque você vai até amadurecendo, você vai vivenciando as coisas e vai vendo que não é bem daquele jeito que te ensinaram. E olha que eu, o Sidney e outros aqui, a gente fez muitos encontros, conhecemos muita gente maravilhosa, tivemos muitas formações, muito. Então não foi falta disso, não foi não. Mas foi falta de entender direito essas coisas espirituais. E acho que a gente não entende ainda. Mas daí, em novembro ali, Deus falava assim, precisa entender que eu vou agir nas minhas leis, nas leis que eu criei. E aí a gente volta lá, só estou fazendo uma retrospectiva, tá? Aí a gente volta lá no Gênesis capítulo 1, quando ele criou todas as coisas, diz lá no capítulo 1, criou tudo com a palavra dele, com a boca dele que fala. E Deus disse, faça-se a água, faça-se o céu. Ele disse. Então começa a entender assim que tem um jeito de criar, porque ele podia criar de outro jeito. Mas a Bíblia fala que ele criou na palavra, naquilo que ele determinou e falou. E diz ainda que o que ele fala, ele não volta atrás. Então significa que as leis que ele criou, ele vai seguir. Pode ser que ele mude, mas parece que ele não muda. Né? O que tudo dá a entender nesse período, que é a história da humanidade, ele mantém as leis dele. E aí ele tem as leis lá no Gênesis capítulo 1, ele criou tudo. E depois, nós vamos lendo ali, depois no capítulo 3 a gente encontra a entrada do inimigo. Né? Depois ele cria o homem e depois entra o inimigo. Então entra bem no comecinho, lá no começo. E a gente pensa assim, será que Deus não sabia disso? Claro que sabia, que ele criou tudo. Então ele sabia e ele sabe como que o inimigo entrou e deixou o inimigo entrar. Essa que é a verdade.
Ele podia ter livrado o homem dessa, né? Mas ele deixou com um objetivo, que a gente não precisa nem ficar discutindo, mas ele deixou com um objetivo, que eu acredito que é de transformar esse homem em um ser diferente. E o inimigo faz parte disso. O inimigo age na autorização de Deus, ele deixa. E aí tem toda aquela história dos anjos que se rebelaram e tal, e foram criando os grupos, né, as atuações dele. Então tudo isso não passa longe do que Deus está vendo. Ele está vendo e está deixando. E ele deixa com um objetivo que ele sabe que é necessário para fazer uma história da vida individual e da vida coletiva. Que não é só individual, é individual junto com a coletiva. Ele vai fazendo tudo isso. Que a gente também não precisa entender tudo. Mas o que nós temos que entender, né, para o nosso bem aqui, para a gente ficar melhor? Nós temos que entender que Deus vai atuar nas leis que Ele criou e não naquela que nós inventamos, né? Porque é cheio de inventação, cheio de gente que inventa. Mas Ele não atua nas leis que inventam, Ele atua nas leis dEle. Então nós precisamos entender, procurar entender, porque nós não vamos entender tudo, mas procurar entender como que funcionam as leis de Deus. Porque daí se eu vivo nessas leis que Ele dá de vivência, nós vamos ter o melhor. Nós vamos viver felizes nessa terra. Nós vamos viver em paz nessa terra. Nós vamos chegar até o fim de uma maneira melhor. Agora, se eu não entender e eu for vivendo assim na louca, como se diz, vou colher os frutos dessa situação, porque as leis vão vir. São leis espirituais. E quando eu rezo também, quando a gente que fica aprendendo a rezar, quando eu rezo, eu vejo muita coisa assim. Eu vejo as pessoas, não, mas eu acordo às 3 da manhã e rezo lá os terços lá com o padre tal, com a irmã tal, com não sei quem lá, eu escuto bastante isso. Tudo bem, você pode fazer isso. Não, então está tudo garantido porque eu faço isso. Tem muita gente que pensa assim. Está tudo garantido porque eu faço isso. E aí eu falo assim, não está tudo garantido, porque se você não agir na condução do Espírito Santo, nas leis que o Senhor te der, você vai ajudar, com certeza, não vai ser tão pior, né? Vai ser um pouquinho melhor. Mas aí é quando a pessoa se esgota. Porque eu tenho umas pessoas que eu conheço que, gente, é uma coisa de louco. A pessoa nem dorme, porque ela fica só lá naquelas orações. Só que daí o que acontece é muito pouco, e isso com o tempo vai esgotando. A pessoa fala, mas eu fiz tanto, mas eu rezei tanto, mas eu fiz tanta coisa e não valeu. Mas não é que não valeu, é porque você não entendeu as leis espirituais e o que você tinha que fazer. Você foi fazendo. Eu vejo muito isso, é o que eu escuto, tá, gente? Não, talvez vocês não façam isso, mas eu escuto isso bastante. E aí a gente está perdido, está andando meio perdido. Uma hora a gente cansa e pode cair no meio do caminho, né? Que esse é o maior perigo que tem. Então eu preciso entender. Então qual que é o objetivo da gente estar fazendo esse ano as nossas formações? Aí no primeiro mês, que foi acho que em fevereiro, não sei se foi fevereiro, se foi em março que a gente fez um retiro, e a gente começou a falar desse tipo de assunto. E aí eu fico esperando o que Deus quer que fale. E aí o que Deus falou primeiro? Nós vamos conhecer algumas coisas de pessoas da Bíblia e de como que o inimigo agiu, porque o inimigo sabe as leis espirituais. Ele sabe. Então ele age pelas leis, tá? Por isso que ele ganha muito, ele ganha bastante. Bastante é ele que ganha, porque ele sabe como tem que agir. Porque ele conhece e a gente não conhece. Aí ele age nas leis espirituais e ele ganha a batalha e a gente perde. Então nós precisamos aprender. E por isso eu preciso também conhecer o inimigo. Tem um negócio que eu ouvi outro dia, achei muito certo. Isso era um negócio de guerra, nada a ver com religião. Mas era um guerreiro aí, que de vez em quando você escuta na internet lá,
bem antigo, que ele falava o seguinte, acho que é um chinês, ele falava assim, se você for para a guerra, 2 condições são necessárias. Você tem que conhecer você, quer dizer, você tem que saber qual a tua força, quais as armas que você tem, o quanto você está forte. E você tem que conhecer o teu inimigo, quais as armas dele e o quanto ele está forte. Se você só conhece você e não conhece o teu inimigo, você tem 50% de chance de perder essa guerra. Se você só conhece o inimigo e não conhece você, você tem 50% de chance de perder essa guerra. Então, para vencer, você tem que conhecer você, qual a minha força, quanto eu estou preparado. Por isso que a gente não enfrenta se não está preparado. Tá? A gente não enfrenta o que não está preparado. Você vai levar. Vai perder. Você só enfrenta se você tem condições de enfrentar aquilo ali. Então, primeiro você tem que se conhecer. Aí é o autoconhecimento de você mesmo e o conhecimento da sua vida. E eu percebo que as pessoas não conhecem nem a si mesmo, nem a sua vida, nem a sua família. Aí o diabo que conhece, porque ele conhece, ele vem, pisa em você, pisa na tua família e você acabou, perdeu a batalha. Então não é só conhecer o inimigo, você precisa conhecer o inimigo e conhecer você. Então é essas 2 coisas que nós temos que tratar e que a gente pensou desse ano a gente tratar nesse sentido, a gente conhecer mais isso para a gente saber, ter mais força espiritual. Eu não sei mais o que Deus vai querer, porque Deus só me falou até hoje. Então não sei, tá? Não falou o ano inteiro não, eu não sei o que vai ser. Daí depois Deus me falou no mês passado, ele falou assim, Principado de Jezabel. Quando eu falo principado, eu estou falando de uma organização, não estou falando de demônio, tá entendendo? Estou falando de coisa mais forte, superior. E hierarquicamente, o principado está acima do demônio. Então esse negócio de demônio de inveja, demônio de ira, essas coisas que a gente escuta aí, esses outros demônios também, Exu, capa preta, todas essas coisas aí é demônio mais baixo. Quando eu falo de principado, estou falando do demônio que manda neles. Eles também, então tem todo um princípio espiritual. Esses demônios que mandam nesses outros, eles dominam territórios, e nós estamos no território, porque nós estamos aqui na terra, né? Estamos aqui. Eles dominam os territórios, dominam as famílias, eles têm todo um jeito de agir. E a gente precisa conhecer, para mim não ficar todo dia fazendo aquela renúncia, falando assim, renuncio o espírito de inveja, renuncio o espírito de Exu, Ogum, eu renuncio todo dia, porque eu sei até decor. Você renuncia todo dia, isso daí, eu renuncio todo dia, e todo dia fica aquela luta. Então você percebe que tem uma força maior que está mandando nesse negócio. Tem um poder maior. E a gente tem que entender isso para poder rezar e se posicionar diante dessas coisas maiores. Porque senão você vai passar o resto da vida renunciando mesmo, vai renunciar, vai desanimar, porque você não aguenta mais fazer a renúncia. E todo dia, e não vê mudança nenhuma. E você tem que ver mudança. Você tem que ver mudança na sua vida, porque senão tua oração não está certa. Pare e pensa um pouco. Pensa nisso. Se você não vê efeito, é porque a estratégia não está certa. Porque as coisas espirituais são estratégias, porque tem leis. Então tem que ter estratégia. A hora de fazer tal coisa, a hora de rezar tal coisa, a hora de fazer uma determinada intervenção, se não tiver estratégia, vai perder a guerra. E vai desanimar porque perdeu. E aí repetir também não vai dar certo, porque você já perdeu, porque você vai repetir. Tem que mudar. Então é isso que nós temos que começar a entender, que existe toda essa estratégia e eu tenho que buscar ela. Eu não sei dizer para vocês, porque eu também não sei. Eu vou indo conforme Deus vai ensinando. Aí o mês passado, retrasado, né? Que o mês passado não teve. Aí Deus falou assim para mim, fala do principado de Jezabel, que foi o que eu falei. Quem não veio, pega o vídeo, tem o vídeo.
dessa parte que eu falei. Que Jezabel está na Bíblia ali como uma mulher muito má e cujo a maior força espiritual maligna dela era a inveja, e ela olhava para os outros e ela tinha inveja, ela queria as coisas dos outros. Então isso é um principado forte que existe, né? Tanto que olhou a casa do vizinho, quis comprar a casa do vizinho, o vizinho não quis vender, matou o vizinho para ficar com a casa dele. Então daí vem o assassinato. Então tem um princípio, tem um jeito de agir, e que daí você tem que detectar se aquilo está afetando a sua vida, porque daí você tem que rezar contra isso, porque é uma coisa espalhada no mundo inteiro. É um domínio, principado. O principado, ele domina muito mais do que um demônio isolado, por exemplo, demônio de inveja. Então, quando eu detecto isso, aí eu tenho que rezar por isso, renunciar, quando eu detecto que isso está afetando a minha vida. Então, quem não assistiu, assiste lá o vídeo. E aí esse mês, o que Deus me falava? Deus falava assim, para mim, agora, Absalaão. E o que eu fui vendo, gente, é o que eu fui lendo na Bíblia, porque eu não peguei de lugar nenhum, porque eu vou dizer, não tem lugar nenhum quase para você ler nada disso, não tem livro, não. Aí eu peguei e fui lendo o que estava acontecendo aqui, e que principado é esse? Qual a força dele? Porque eles têm domínios específicos, eles não fazem tudo, não faz o que quer. Ele faz aquilo que é a natureza dele. Assim como Jezabel, a natureza dela era de inveja e de poder, era muito voltado para as riquezas, para o dinheiro, para esse tipo de coisa, que é o que ela era. O que era Absalaão? O principado de Absalaão, vou só para começar aqui esclarecer, ele é um principado de rebelião e de guerra, que cria as guerras, desde a guerra pequenininha que você enfrenta dentro da tua casa, com a sua família, com seus filhos, dentro de casa, desde a guerra com o vizinho, a guerra no trabalho, e aí vai, porque é um principado de guerra. E quando ele entra naquela via da pessoa, ele vai fazer isso na vida da pessoa, vai criar isso. E ainda eu fiquei pensando que eu mesmo tenho esse negócio aqui, porque eu vou falar o que todo lugar que eu fui morar, tinha um vizinho que invocava e vinha brigar. Isso se tornou uma realidade tão clara que até em casa eles falam assim, quanto tempo você vai morar nesse lugar? Porque vai durar pouco, porque vai vir, vai começar. Mas eu estou vendo que, não, eu vou vencer. É interessante o negócio, porque você não faz nada e aquele negócio vira mesmo. Então, por quê? Porque tem um negócio de guerra nos ares, então cria aquela coisa de briga, de confusão. Então, Absalaão, vamos entender, é um principado de guerra, que cria a guerra, que cria a briga, que cria a discórdia. Agora vamos entender como é que começou esse negócio aí. Para a gente entender como é que nós vamos conhecer a nossa vida, fechar todas as portas para que esse principado não atue mais. Tá? Então a gente tem que conhecer o que é o principado, mas tem que conhecer por que ele entrou, por que ele atua. Aí vamos pegar lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Não, pera lá, deixa eu ver se é esse mesmo. Não vou pegar o 12 não, vou pegar o capítulo 3. Pega lá, 1 Samuel, antes do 3, no capítulo 2, eu vou falando porque tem muita coisa e vai ficar, se eu ficar lendo tudo, vai demorar. 1 Samuel, capítulo 2. Nesse capítulo, o que trata? Trata do sacerdote Eli, que é o que cuidava do templo,
E diz nesse capítulo 2 que Eli já estava até velho, e ele tinha, então como ele estava velho, ele deixava por conta dos filhos dele, porque eram eles que cuidavam do templo, deixava por conta dos filhos dele para cuidar dos sacrifícios, para receber as ofertas e tal, e administrar. Só que diz aqui no capítulo 2 que os filhos dele não eram fiéis a Deus. E ele, então vamos ver algumas coisas, ele por talvez a velhice dele, ou talvez a preguiça dele, de tomar uma postura, ele deixava os filhos dele fazer o que queriam. E os filhos dele faziam o que queriam. Então os filhos dele cobravam, tipo, propina das pessoas que iam lá fazer as doações, pegavam uma parte para si mesmo, fazia um monte de malandragem. E ele não corrigia os filhos, ele sabia que os filhos faziam, mas ele não corrigia, por preguiça, ou negligência, ou velhice, não sei o que era. Porque a Bíblia não fala direito porque que ele não corrigia. Mas fala assim, nesse capítulo 2, ele não corrigia os seus filhos. E aí os seus filhos continuaram no erro. Coisa que acontece muito nas famílias. Né? Então, vai formando um ambiente propício para Satanás agir. Aí o principado vai tomando força, porque ele vai encontrando o pecado que vai reinando naquele lugar. E assim como na família de Eli, as famílias vão fazendo isso. E hoje em dia está muito mais difícil, porque está muito mais difícil de corrigir os filhos e falar para eles assim, isso está errado. Porque eles olham para nós e falam assim, você que não sabe de nada, porque não é assim no mundo. Não é assim do jeito que você está falando. Eles falam isso comigo. E eu falo assim, não, mas não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala, e eu sigo a Bíblia. Então, eu vejo que está se tornando cada vez mais difícil, quer dizer, o diabo está cada vez mais poderoso para dizer o que é certo e o que é errado. Né? Ele que diz o que é certo e o que é errado. E assim acontecia, que está mostrando nesse capítulo 2, com a família de Eli. Então, era uma família assim, ele não falava, não sei por que não falava para os filhos, não corrigia, e os filhos continuaram nos seus erros. E aí uma coisa marcante nesse capítulo 2 aqui, é também o seguinte, por causa desses comportamentos, Deus não falava com eles. Assim como lá quando foi na época de Jezabel, daquele principado de Jezabel, Deus não falava. Porque Deus não é palhaço, e Ele não fala para quem não ouve. Deus só fala para quem ouve. Se você não ouve a Deus, Ele não vai falar com você mesmo. E se Ele falar uma vez, e você não ouvir, não vai ter outra, não vai ter a próxima. Por isso que você tem que correr e fazer o que Ele manda fazer. E eu já aprendi isso. Se Ele falar, isso eu vou fazer. Eu posso nem entender, mas eu faço. Porque senão Ele não vai falar mais. Ele não vai dar mais orientação. Então, na época de Jezabel, Deus não falava mais, porque eles não escutavam. Na época aqui de Eli, também Deus não falava mais, porque eles não escutavam. Eles faziam o que queria, não o que Deus queria, faziam o que queria. Então começa sempre com a ausência de escutar a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar escutar a Deus. Mas não desse jeito assim, um pouco confuso, que eu acho, que é assim, não, então eu tenho que ir lá com tal pessoa. Não, eu tenho que ir lá naquele retiro. Eu tenho que procurar isso. Não é assim, não, porque Deus não é assim, não. Ele fala também nessas coisas, mas Ele fala com cada um e você tem que aprender a escutar. Como que você vai aprender a escutar? Quando você viver mais perto de Deus, mais tempo com Deus, dedicando mais sua vida para Deus, Ele vai começar a falar com você. E na hora que Ele falar, você tem que ouvir. E foi assim aqui. Eli não escutava, os filhos dele não escutavam, a história é horrível. Porque depois eles acabam morrendo, porque daí vem uma guerra lá, que vem o demônio, né? O principado aqui vem, e morre os filhos, morre o Eli, morre a mulher dos filhos, morre o neto, morre todo mundo aqui numa guerra. Na verdade, em consequência de todo esse comportamento que eles tiveram. Que a gente pode entender que nem precisa ser morte física, mas pode ser morte espiritual. Pode perder tudo,
perder toda a família, porque não escutou a Deus. Então Eli é um exemplo de que não escutava Deus, não corrigiu os filhos, ele sabia o que era certo, mas ele não teve força de corrigir os filhos continuaram no erro e foi para o buraco toda a família, porque é assim que acontece. Mas Deus, ele sempre tem misericórdia, né? E aí é que ele levanta o Samuel, né? Que tem toda a história, que a mãe de Samuel, Ana, era estéril, daí ela vai lá no templo, e daí Deus dá o filho Samuel e ela consagra para o templo. E Samuel vai ali morar no capítulo 3, ele vai morar com Eli, antes de acontecer toda essa morte deles. Quando ele está lá, ele nem sabia o que era escutar a voz de Deus, ele não sabia. Ele era até jovem, não sabia nada. E aí diz aqui na Bíblia que ele escutava chamar assim, Samuel, Samuel. E ele pensava que era o Eli. E levantava e falava, você quer falar comigo? Não. Segunda vez, e aí ele falou para ele, a próxima vez que você escutar te chamar, é o Senhor que está te chamando. E você fala assim, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer. E é isso que ele faz, Samuel faz isso. Então, agora, Deus encontrou alguém que o escuta. E mais ou menos é assim que Deus faz. Quando ele encontra alguém que escuta, ele fala, bom, então com esse eu vou falar, porque ele me escuta e me obedece. Porque não basta escutar, tem que escutar e obedecer. E aí, isso aconteceu com Samuel. Aí Samuel falou, eis-me aqui. Aí o Senhor chama Samuel e ele então toma o seu papel na história, seu papel na vida, que é esse papel de profeta e sacerdote. Ele se torna isso. Então ele tem uma missão, Deus escolhe ele. Por que Deus escolheu ele? Porque ele ouviu. Então vocês entendam que não é nem por mérito, tá? Quando a gente fala assim, a pessoa é escolhida por... Não é, é porque ela escutou. Quem escuta é escolhido. E para a missão que Deus quer que faça. E não é a gente que cria, é o Senhor que fala, não, esse serve para isso. Então eu vou escolher ele para fazer isso. Então Deus sabe que ele escuta, sabe que ele vai obedecer, e aí Deus coloca a missão na pessoa, essa missão espiritual. É assim que funciona. Não é complicado, mas a gente não aprendeu a esses caminhos. É muito simples, eu preciso, porque tem tantas regras às vezes que vão colocando, eu preciso ir lá e ter um orientador espiritual, eu preciso entrar nisso aqui, não necessariamente, não, só se Deus quiser. E aí é que vai dando as confusão, sabe? Vai dando um monte de confusão, porque daí tem gente, que eu já vi muito, ela encontra um local e daí ela resolve mandar. Ela vira, não, já que eu estou aqui, eu que vou mandar em tudo. E não é assim, é muito diferente no caminho de Deus. Ele vai dar uma missão, você vai escutar, obedecer, e aí você vai cumprir. Se você foi fiel, que é aquilo que ele fala, você vai até onde que ele quer que você vá, no caminho que ele tiver. É muito simples, é a gente que complica. Foi assim com Samuel. Aí Samuel passa a ser essa voz de Deus, tá? Então vamos entender o histórico. Sempre começa a ação maligna quando não se escuta a Deus. Primeira coisa, peça para escutar a Deus. Sabe, não entra nessa confusão, não. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Você tem que resolver as coisas na sua casa? Senhor, fala comigo. Você tem que resolver as coisas no seu trabalho? Senhor, fala comigo. Você tem decisões? Senhor, fala comigo. Ele quer falar, só que você tem que ouvir. E na hora que ele falar, você tem que obedecer. Aí se ele vê que você obedece, ele vai falar de novo e de novo. Se você não obedecer aqui, ele vai parar de falar. E aí vai ficar a mesma situação de destruição que acontece. Quando Samuel escuta, começa essa nova história. Aí ele vai seguindo, e o que o Senhor fala para ele, ele faz. O Senhor fala, vai para lá, ele vai. Vai lá e unge o Saul, que vai ser o próximo, vai ser o rei. E eles nem tinham rei. Mas Deus falou para Samuel
E ele foi lá e Deus falou direitinho, você vai ungir esse fulano aqui, porque ele será o rei e com ele eu vou dar a vitória sobre os inimigos. E é isso que ele faz, vai lá, unge Saul, fala com Saul nesse primeiro momento e dá um caminho para o povo. Entenda que aqui não foi só a família de Eli foi toda destruída, inclusive. Foi para o povo. Porque Deus, ele olha a pessoa individualmente, ele olha a família da pessoa e ele olha o todo. Infelizmente, tá? Eu diria, tá, gente? Eu acho. Eu não queria estar no meio de um monte de coisa, juro mesmo. Eu queria estar fora, não queria nem saber de um monte de coisa. Mas não tem como. Enquanto estiver aqui na terra, você está aqui, o que você vai fazer? Você vai estar junto com tudo. Não tem como fugir. Gostaria de sair fora, mas não tem jeito. A gente está junto com a história da humanidade. E quando Deus olha, ele vê tudo assim, tudo junto e separado. Então ele age na pessoa, age na família e vê a história, o que é melhor se fazer. Por isso que a ação de Deus ela é muito mais no todo, porque ele está vendo tudo e a gente não está vendo, né? A gente fica muito limitado. A gente, se resolver o nosso problema, nós já estamos felizes, né? Se conseguir sair dos problemas que a gente tem, a gente já fica feliz. Que é o tal do negócio que acontece muito. Não, eu vou rezar para pagar as contas, vou rezar para resolver o problema, tudo bem. Mas não é só isso. O negócio é maior. Quando Deus olha, ele olha além. E aí ele pega e coloca Samuel unge Saul, que daí o povo escolhe como rei, que escolhe mesmo depois, eles acabam escolhendo ele. Então não é só ungido, mas ele foi escolhido pelo povo. E aí Saul começa a reinar. Só que veja bem, começa em Saul e começa o diabo já a atuar. Esse demônio principado que atua no mundo, que era esse Absalaão, que Absalaão é uma pessoa, né? É o filho de Davi, mas aqui quer dizer um demônio. Talvez nem seja esse nome, tá? A gente põe esse nome só para dizer uma personalidade, igual Jezabel. A gente diz Jezabel, uma personalidade, não que seja ela em si. Essa mulher histórica é um principado, entendeu? Que pegou ela fortemente. Aqui é a mesma coisa. Absalaão talvez nem tenha esse nome como demônio, mas é um principado atuante na terra e que tem força, poder de guerra e de rebelião e de destruição. Essa é a força dele. Quando Saul vai ser rei, até então estava tudo bem, né? Na hora que ele é sagrado rei, ele vai e aí o diabo já fala, eu vou pegar esse daí, né? Porque é assim que ele faz. Ele faz assim com a gente. Fica tudo bem até um certo ponto. Na hora que ele vê que está oferecendo perigo, ele fala, esse aí eu vou pegar agora. E ele vem para pegar a pessoa. E pegou mesmo, que Saul depois foi destruído até o final. Ele veio, como é que ele faz? Olha o comportamento daquela pessoa, que é aquilo que eu falei, preciso me conhecer. Por que eu me comporto assim? Porque eu não consigo fazer um enfrentamento de tal coisa? Por que eu negligencio com outra coisa? Por que eu escondo alguma coisa? Por que Você tem que pensar no que você faz, senão o diabo vai te pegar. Pensa por que você faz isso. Não ignora, não ignora. Ah, é uma fraqueza. Não, vai lá para o padre e confessa que dá tudo certo. Não é assim não. Pode dar certo naquele momento, mas se você não se livrar daquilo, o diabo vai te pegar. Ele não pega hoje, pega amanhã. Não diz que ele fica rodeando a gente pronto para pegar? Ele fica rodeando até a hora que ele conseguir pegar. Não pegou hoje, pega amanhã. Ele é persistente, até porque a vida dele é infinita. Ele não morre mesmo igual a gente, então ele fica ali, ó, rodando em volta da pessoa, em volta da família, para ver o que ele vai conseguir pegar. É simples assim, ele faz isso. E aí Saul começou muito bem, foi escolhido de Deus. Samuel ungiu ele para ser rei daquele povo, para livrar. Fez muitas guerras, venceu, mas o diabo estava ali, rodeando esse daqui, esse principado que era dominante nessa questão
das guerras ali, do tipo de comportamento, ele foi detectando que Saul tinha falhas de comportamento. E conforme ele foi detectando as falhas de comportamento, ele foi ficando mais próximo de Saul e foi entrando na história de Saul. Até o ponto que Saul fica endemoniado. Tá, deixa eu ver se eu marquei aqui qual capítulo. Que fala que... Como é que o diabo foi detectando em Saul? Só para pontuar aqui algumas coisas. Em 1 Samuel capítulo 13, Saul começou a desobedecer. Porque Samuel falou assim para ele: você espera eu chegar para mim oferecer um sacrifício e depois você vai para a batalha. Samuel demorou demais. E Saul falou assim: quer saber, eu mesmo vou fazer esse negócio aqui, vou fazer a oferta. Quando ele fez isso, ele desobedeceu. E aí o diabo já ficou mais perto. Ele desobedece a Deus. Então eu vou ficar perto dele, que eu vou soprar nele a desobediência. O que ele fez? Ele não soube esperar a resposta de Deus. Ele não soube esperar Deus vir. Quantas vezes a gente fica mesmo desesperado e fica assim: Senhor, responde logo, Senhor, fala logo, abre 3 vezes a Bíblia. Ou então vai no fulano, no ciclano, no outro, para ver se encontra a resposta. Quem não fez isso na vida, né? Todo mundo já fez isso na vida, que você fica desesperado. Aí você fala assim: vou no fulano, vou ouvir o ciclano, vou ouvir... Só que Deus fala: espera, a hora que eu quiser falar, eu falo. Então começa na desobediência. E já começa uma coisa que o diabo sabe e daí ele começa a se aproveitar. Foi assim com Saul, estou contando esse personagem aqui. Saul não aguentou esperar, começou a desobedecer, porque não escutava Deus, porque quem falava era Samuel. Samuel não veio falar, ele não escutou a voz de Deus, não escutava, e aí ele começou a desobedecer, fazer o que queria. Foi a primeira coisa. Aí já começou o diabo a entrar. É assim que vai acontecendo. A gente começa com uma coisa, daí o diabo vê a fraqueza, daí ele vem por outra. Ele vê outra coisa, aí ele vai entrando, até o ponto que diz aqui a palavra que Saul ficou endemoniado, no final das contas. Diz que ele tinha uns acessos de loucura, que eu entendo que ele estaria endemoniado, quando depois ele até arruma Davi para tocar a harpa, para acalmar o demônio que está nele. Então, era um caso grave, gravíssimo. Ele foi ficando cada vez mais contaminado e mais grave ficou a situação dele. Até o ponto que Deus disse assim: tira ele, eu não quero mais ele. Olha que coisa grave. Tira ele de onde ele está. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que aconteceu com Saul pode acontecer com qualquer um. Tira ele desse local, porque ele não serve mais, porque ele não me escuta e não faz a minha vontade. Então começou pela desobediência, tá? Começou por eu faço o que eu quero. E eu acho que isso, a gente que vai conhecendo a Deus, vai subindo na cabeça, viu? Já vi um monte de gente que sobe na cabeça. A coisa de Deus sobe na cabeça da pessoa, principalmente quem vai pegando cargos e posições. Não, o que eu falo está certo, eu que estou mais certa, sobe na cabeça. Isso é muito perigoso, perigosíssimo, porque depois o que entra depois é o diabo. Quem vem depois disso, dessa postura da pessoa, é Satanás, que contamina a mente dessa pessoa. Olha que grave, que gravíssimo. Eu vejo isso muito, já vi muito isso acontecer. Que a pessoa vai achando que ela está certíssima e vai ficando perigoso. Foi o que aconteceu com Saul. Porque ele era forte, ele ganhava, ele era poderoso, então ele passou por cima de tudo, não teve humildade de esperar Deus falar na hora que ele queria falar. Aí veio o demônio, e aí começou. E esse mesmo demônio, que é esse demônio
principado que dominava, né, que eu chamo de Absalão. Então ele vai trazendo esses outros demônios. Veio a desobediência, tá? Aí depois veio a mentira, porque depois ele mente aqui para Samuel. Aí ele vai trazendo os demônios pequenos, que vai dominando todo aquele ambiente, aquele território e aquela pessoa e aquela situação. Aí vai trazendo os outros. Aí vai trazendo, aí vem o assassinato, né? Porque ele depois também matou um monte de gente aqui, queria matar Davi. Então vai trazendo outros demônios menores, que se chamam, que vão atuando. Então quando a gente vê os menores e não vê esse outro que está fazendo esse domínio maior e está controlando tudo. Por isso que eu tenho que renunciar aos menores, com certeza. Tenho que renunciar à desobediência, à mentira, tenho que renunciar a tudo isso. Só que eu tenho que saber que tem uma força maior que está mandando, que eu tenho que entender ela para mim rezar e renunciar a isso aí. Que é ela que está mandando e está dominando toda a situação. Senão nós ficamos só mandando embora todo dia e eles voltam. Voltam por quê? Porque tem o domínio superior. Que nós precisamos entender. Foi o que aconteceu aqui no caso de Saul, para ser o nosso exemplo. Aí Saul vai vivendo a vida dele aqui de guerra. Por quê? Porque o demônio que está ali, né? Agora já está o demônio. Então é guerra. Ele guerreou a vida inteira. Foi guerra. Igual às vezes a gente fala assim, nossa, minha vida é uma guerra. Vocês já não falaram isso? Parece uma guerra, eu fico só guerreando contra isso, contra aquilo. Talvez está acontecendo essas coisas aí. Então tem que fazer um bom retrocesso das tuas condições para você saber que o inimigo está dominando e você ir renunciando e fazendo estratégias de oração, porque é só com elas que a gente vence, estratégias de oração. Aí vocês podem me pensar, vamos ser mais claros assim. Vocês podem me perguntar, que estratégia de oração? O que é que eu faço? Primeiro você tem que detectar. Ah, então tá, isso aqui está em cima da minha família. Então você pode começar assim. Então eu vou fazer 40 dias aqui de jejum e oração. Eu vou fazer 40 dias ou 21 dias, mas faça uma estratégia. Senão você só vai ficar detectando e não vai enfrentar. Faça uma estratégia. Preciso fazer tanto tempo de oração, e às vezes é muito mais que 40 dias, para libertar essa situação aqui que eu estou vendo que está acontecendo. E aí você vai enfraquecendo o inimigo, porque você precisa enfraquecer ele. Você enfraquece ele até o ponto que ele vai embora. Porque só falar, sai em nome de Jesus, bate o pé, que eu já vi que tem muita gente que faz isso. Vai, sai em nome de Jesus, tá? Ele sai naquele momento, porque no outro minuto ele já voltou. Não demora nem 2 minutos, porque a porta está aberta. Ele vai e volta, porque a porta está aberta. Então, o que você precisa? Fechar a porta. Fechar a porta. Você só fecha a porta com oração empenhada, contínua. Não é sai em nome de Jesus. Porque eu, sinceramente, talvez os mais aí antigos aprenderam esse negócio aí. Não, sai em nome de Jesus, fala em nome de Jesus que tudo dá certo. Não é assim. Não é assim. Sai, mas volta. Na mesma hora. Demorou ali, já voltou. Porque a porta está aberta. Então precisa fechar a porta. Precisa mudar o comportamento. Precisa entender o comportamento e fechar. Que nem o Saul aqui, desobediência, ele tinha que entender a desobediência e não ser desobediente, tinha que mudar, tinha que fechar. E por causa disso ele perdeu o reinado, porque ele foi desobediente 1 vez, 2 vezes. Então a gente precisa detectar e fechar. Isso é empenho de oração, não é um minuto e em nome de Jesus só, não é. É uma vida, discuta. Aí o Senhor fala assim, faça tal coisa, faça não sei quantas missas. Você vai fazendo, você vai assim, dia após dia, construindo a porta para fechar aquilo ali. Você vai construindo uma porta que vai fechar e aí o inimigo vai vir e não vai mais conseguir voltar porque está fechada. Então é um empenho que a gente tem que fazer.
tá? E para cada caso é um caso que você tem que daí perguntar para Deus, o que eu faço, Senhor? O que eu tenho que fazer? Quanto tempo, Senhor? Eu sempre pergunto isso. E aí eu vou fazendo, não tenho certeza se é aquilo ali que eu tenho que fazer, mas eu faço. Aí depois o Senhor, se tiver outra coisa, Ele vai falar. Ele vai vendo que você está empenhado. Você precisa estar empenhado. No capítulo 16, a gente vai ver que quando entra esse demônio de rebelião, que é comparado a um demônio de feitiçaria, entra em Saul, o Espírito do Senhor sai. Então, gente, não brinca com o negócio, tá? Não leva na brincadeira, porque se o demônio tomar espaço, o Espírito de Deus vai embora. Não vem com a conversinha de que não, eu recebi o Espírito Santo, eu vou na missa, eu recebo o corpo de Jesus, que eu escuto gente falando isso. Estou falando o que eu escuto, tá? Escuto gente falando, não, mas eu vou lá, eu sento na frente do Santíssimo, faço adoração, vou na missa, recebo Jesus. Mas não temos garantia, não. Depende do que a gente deixar invadir, dominar, o Espírito Santo parte, vai embora. Ele não fica. Você pode continuar na missa, você pode continuar recebendo Jesus, você pode continuar fazendo adoração, você pode continuar rezando o terço 3 horas da manhã, pode, vai ajudar, mas não vai te libertar, porque você deixou o demônio ficar. Entenderam como é que o negócio não é brincadeira não, é sério. Eu vejo que é seríssimo, é gravíssimo. O Espírito vai embora, o Espírito Santo vai embora. E diz aqui nesse capítulo 15, depois que Saul foi tendo esses comportamentos, foi deixando isso se entronizar nele, o Espírito de Deus foi embora. E ele não só perdeu o reinado que ele tinha na terra, como ele perdeu tudo, porque ele ficou louco, perdeu a graça e perdeu tudo. Isso é gravíssimo que pode acontecer com a gente. Estão entendendo o perigo do negócio? Que está, eu acho que dentro da própria igreja, que parece que está tudo bem, mas não está. Tem que observar bem como é que está a situação. Pode não estar tão bem como está parecendo, não. Olha os comportamentos. Porque você vai ver pelos comportamentos se está com quem que está lá dentro. Tá? E que não vai só adiantar, porque o demônio é muito simulado, não vai só adiantar sair em nome de Jesus, ele vai ficar oculto nessas pessoas. Ele vai ficar escondido, não vai aparecer. E aí Saul, o que acontecia? De vez em quando o diabo aparecia lá e começava a dar chilique nele, de loucura lá que aparecia. E aí o Davi tinha que ir lá tocar a harpa e aí o demônio ficava um pouco quieto. Mas ele estava endemoniado. E o demônio não saiu dele. Porque primeiro tinha que ter a mudança de vida, de comportamento. Aí o demônio não ia ficar e ia sair. Entenderam? E é muito grave. E nós temos que pensar seriamente em como é que nós estamos levando a nossa vida. Quem quer ficar com a religião superficial, fica. Eu não falo mais nada para ninguém. Fica do jeito que quiser. Faça o que quiser. Só que eu tenho que falar o que eu fui aprendendo aqui na palavra de Deus. Quem quiser ouvir, quem tiver ouvidos que ouça. Lembra do Apocalipse lá? Quem tiver ouvidos que ouça. Quem não quiser ouvir, não escuta. Problema da pessoa. Faz o que quiser. Só que a gente tem que pensar na gente e até na família. Vocês pensam na família, né? Porque eu penso. Na família, eu fico com medo do que pode acontecer realmente. Tá? Porque a palavra de Deus é muito séria nesse aspecto. O que ela demonstra nessas histórias aqui não é simplista. Porque tem gente que faz pregação simplista. Não, a misericórdia de Deus é maior que tudo. Só que isso aqui está na Bíblia e isso é sério também. Tá? Então não posso levar tipo assim, não, é tudo fácil, tudo simples. Não tem problema, não. Gente, não posso dizer isso para vocês. A história de Saul demonstra isso para nós. Aí, quando chega no capítulo 16, no 16, Deus retira-se de Saul, e aí ele fica endemoniado. E aí, então, depois do 16, entra Davi. Aí, ele perdeu o reinado, e Deus fala para Samuel assim, não quero mais Saul. Engraçado, né?
porque Deus não tem o domínio de tudo, não conhece tudo? Isso demonstra o que para nós? Que tem um lado humano. E se o humano mudar, o Senhor muda também. Que é isso que aconteceu com Saul. Então significa que não está pronto. Não está pronto. Enquanto a gente está na terra, está na história, não está pronto. Na eternidade está, mas na história não. Então quando a gente está vivo, cada dia que eu acordo, que a gente levanta de manhã, a gente tem que pensar nisso. Não está pronto. Não está pronto. Está construindo. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma ideia, o Senhor tem um propósito, Ele vai fazer, mas o homem faz a sua parte. E se ele não fizer, o Senhor pode mudar, que foi o que aconteceu com Saul. Quando Saul foi tendo esse comportamento, até que o demônio veio, o Senhor falou, agora não quero mais ele, mudei. Aí ele vai e escolhe Davi. Só que o interessante é que o demônio vai junto. Porque a vida de Davi, gente, foi de lascar. E depois o Sidney vai falar. O demônio foi junto. O principado estava lá. Aí o principado olhou e falou, bom, Saul não vale mais. Ficou louco, ficou lá com as loucuras dele. Vou pegar o Davi. E aí começa o demônio, porque é ele que é reinante, agir na mente de Saul para matar Davi. Saul, esse resto da vida, ele passa perseguindo Davi para matar Davi. Então, é o demônio de guerra, é o mesmo demônio, é o mesmo, porque o demônio continua. O homem muda, mas o demônio continua. Aí, começa a perseguir Davi. E a gente escuta que Davi era, né, Davi, até o final lá, até na vida de Jesus, tudo Davi. Mas, gente, ó, você lê a história de Davi para você ver que vida louca que ele teve. Horrível, horrível, tá? Aí ele já começa a fugir, aí ele já se junta com todos os bandidos que tinha na cidade, porque ele não tinha ninguém para ficar do lado dele, então ele começou a chamar os bandidos lá, tudo, os que não pagavam conta, tudo tranqueira lá, ele chamou para fazer parte do exército dele, e ele começa a formar um exército tudo de bandido. Eu falei, olha só a história dele. Porque, na verdade, Davi também estava debaixo desse principado. Mesmo escolhido de Deus, ele estava nesse principado. Depois o Sidney fala melhor das posturas de Davi, mas Davi foi tendo uma postura diferente. Embora ele fizesse um monte de coisa errada, porque ele também estava debaixo desse principado, então ele mentia, ele também fazia guerra, ele também assassinava, ele fez bastante coisa ruim. Só que Davi tentava obedecer a Deus. Então aquela desobediência que foi a porta que o demônio achou em Saul, Davi tentava não fazer. Ele tentava obedecer. Então, para tudo, ele chamava lá o profeta, quero escutar o que Deus pensa disso. Quero saber o que Deus quer que faça. E ele escutava e fazia. Ele sempre fazia, até quando aconteceu dos pecados graves dele, ele tentava escutar Deus depois, né? Depois das besteiras. Mas ele tentava escutar. Então, a diferença de Saul e Davi, Saul foi desobediente e teimoso. Davi fez um monte de besteira, mas ele tentava escutar a Deus, para saber o que ele devia fazer. E quando Deus falava, ele tentava fazer. Então, é tentativa, eu estou falando a palavra certa, é tentativa, porque nem sempre a gente consegue. Mas a gente tenta, e o Senhor vai olhar e vai falar, não, está tentando fazer o que é certo, está tentando me obedecer, está tentando me escutar. Isso daí faz toda a diferença, porque você está fazendo um esforço humano para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós não vamos fazer, vamos errar, mas nós estamos tentando, e o Senhor olha isto. Fala, não, olha lá, aquele lá está com uma boa tentativa, então vou investir nele, vou acompanhar e vou ajudar ele. É mais ou menos assim. Por isso que a gente tem que se manter desse jeito. Aí a diferença foi essa, e Davi obedecia, tentava obedecer em todas as coisas, e fez milhares de besteiras, só que ele viveu como um fugitivo por um bom tempo, foi um chefe de bando e fazia um monte de coisa
errada também, matava os outros, fazia um monte de coisas erradas na sua vida, na sua administração da vida, mas tentando escutar a Deus. E em 2 Samuel, que a gente encontra daí o reinado a morte de Saul e o reinado de Davi, Davi faz muitas coisas equivocadas, muitas coisas erradas, mas vai assim, nos erros e acertos, buscando a Deus. E aí, o que nós vemos depois quando entra a história de Davi? Que o mesmo demônio que estava lá, em Saul, que é o principado, então que não está assim na pessoa, mas está acima, né? Está nos reinos espirituais, esse mesmo demônio, esse principado, atuando em Saul, começou a atuar na vida de Davi. E a vida de Davi foi só guerra, guerra, guerra. E aí ele teve os filhos e foi guerra, guerra, guerra. E os filhos guerreando um contra o outro. E um filho matando o outro. Então percebe que essas coisas vão se perpetuando nas histórias. E a família de Davi pegou aquele principado, pegou a família de Davi de uma tal maneira, que daí o nome Absalaão é do filho dele, né, de um filho que queria ser rei. Então a rebelião e a guerra continuou na família de Davi, nós vemos isso até o fim, e nos filhos dele. Tá? Então termina inclusive sem a libertação, essa história aqui acabou assim. Então, muitas vezes, nós estamos debaixo disso na nossa família, nós estamos já construído de longo tempo isso, e estamos vivenciando isso. Então eu tenho que entender que isso está na minha família, rezar, agora estou falando de modo pessoal, da família, que tem a rebelião dentro da minha família, que tem essa história de briga dentro da minha família, e que eu preciso rezar, porque senão ela vai se perpetuar, e vai passar da minha família para os meus filhos, dos meus filhos para os seus filhos, e vai passar, porque ele domina e ele vai pegar essas pessoas, não vai mudar. Não é o fato de eu me converter que vai mudar essa história, vocês estão entendendo? Porque tem gente que pensa que vai acontecer a mágica. Não, entreguei minha vida para Jesus, me converti, vai estar tudo diferente. Pode acreditar nisso, você que sabe. Esses meus 30 anos mostram que não é assim, não. Esses 30 anos que eu estou na igreja aí, depois desses negócios de entrar, né, de conversão, de renovação, eu vejo que não é assim, não, continua. Então a luta é diferente, não é uma coisa mágica que me converti, está tudo resolvido, o Senhor vai entrar em tudo, tudo maravilhoso. Não, vai ser uma luta. Se eu tiver isso sobre a minha cabeça e da minha família, eu vou ter que lutar. Porque aqui ainda nós estamos enfrentando, se em Jezabel eu enfrentava a inveja, o roubo, a traição, que é o que acontecia com Jezabel, né? Mas muitas vezes fora e que vinha para a minha vida, agora eu posso estar enfrentando a rebelião e a guerra dentro da própria família, que é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil de enfrentar porque está dentro da própria família. Então, eu acho que tem muito domínio de Absalaão no mundo, tanto que é o que nós vemos, né? Guerra e rebelião, nós vemos direto isso. Isso é o que mais acontece. Então é um principado forte, dominante na terra. E que a gente não pode ser simplista e ser bobo. Que é a mesma coisa que sinônimo de simplista é bobo. Pessoa boba também, inocente, boba. Vai acreditar, ele vai acreditar que tudo vai se resolver, que vai ser maravilhoso, mágico. Não vai ser não, gente. Ou você toma o entendimento dessas coisas espirituais e começa uma postura espiritual, porque é muito perigoso, tá? E procura ouvir a Deus, e busca escutar a Deus, e quando Deus falar, você obedeça, e faça o que Ele manda, porque Ele vai te dar a orientação, e daí você faz, e aí você vai tendo as resoluções, as vitórias, porque senão lá na frente, o que aconteceu com a família de Eli foi a destruição total da família dele, não ficou um. Então, se você quer ter vitória, você toma
a sério essas coisas e começa teu caminho de libertação, porque senão chega na hora que não tem mais jeito. Uma hora chega a situação que não tem mais jeito. Porque todo mundo pensa assim, não, mas Deus é bom. No fim, Deus é misericordioso. Então tem gente que até pensa que o Senhor vai perdoar tudo e todos, e até o demônio Ele vai perdoar e vai estar tudo resolvido. Então se for assim, não precisa de nada. Viva que jeito quiser. Não precisa de Bíblia para isso. Não precisa nem ler Bíblia. Se a pessoa pensa isso, não precisa nem ler Bíblia. Faz o que quiser, tá? Então, cada um que decide, e pensa aí o que acha, e se decide a fazer. Só que eu acho muito perigoso. Você vê o que aconteceu com a família de Eli? Foi destruição total. Até a nora dele, que estava grávida, morreu, e a criança morreu na hora do parto ali, que nasceu. Foi tudo terrível. Então, eu sou mais o tipo que temo. Eu temo as coisas. Eu temo o que a Bíblia fala, eu temo as coisas que são contadas ali na Bíblia, eu continuo acreditando e temendo. Então, você que sabe, né? E essa história aqui vem nos dizer que são forças poderosíssimas, mas que podem ser vencidas. Aí, tem algumas coisas que demonstram, né? Desse tipo de principado, quais são o que faz parte da personalidade dele. Eu fui até anotando aqui. Então, ódio, vingança, assassinato, guerra, inveja, porque ali atrás a gente vê a história da inveja, o medo, a mentira, porque para poder conviver ali, eles mentem, Davi mentia, era um comportamento que eles tinham, e traição do amigo, porque o tempo inteiro traição aqui. Toda essa história, depois vocês podem ler agora nesse mês, porque a gente só vai ter o próximo encontro mês que vem, o tempo inteiro é traição. É um que trai o outro. A família de Davi, os irmãos todos, um traía o outro, um mentia para o outro, um armava emboscada para o outro e no fim assassinava ainda, que ainda tinha assassinato para completar. Então é um principado muito violento, tá? É um principado violento. Então essas são as características desse principado. E ele principalmente atua no contexto de proximidade das pessoas, que é a família e os agregados, assim, coisas próximas, né? Ele não atua assim só, então a guerra é esse principado, nem sei, que eu acho que as guerras de um modo geral devem ser até outros principados mais poderosos ainda, que não é esses aqui. Mas esse na família de Davi foi assim a vida inteira, foi a vida de Davi, foi de Saul para Davi. Depois, os filhos de Davi, todos seguiram isso. Todos, briga, traição, inveja um do outro, um assassinando o outro, um tirando do outro. Foi assim a história toda de Davi. Então, é o que demonstra para nós e que a gente tem que, então, olhar para a nossa vida, tentar analisar, tentar fazer um pente fino da nossa história. É duro, tá, gente? Eu não acho que é bom. Por isso que tem gente que não gosta de ver. É duro olhar e falar assim, nossa, mas minha família está lascada, né? Está horrível. Essa minha família aqui, nossa senhora. Mas só que isso não é para você olhar e achar ruim. É para você olhar e fechar a porta. Fecha a porta. Você olha e fala assim, não, minha família tem isso, eu vou fechar essa porta. Senhor, como que eu fecho essa porta? Aí pergunto para Deus, Senhor, como que eu fecho essa porta? Aí o Senhor pode dizer assim, faça 40 dias de oração de tal coisa, e você vai e faz. Aí depois o Senhor fala, agora você faz tal coisa. Vai fazendo, você não sabe, tá? Não sabe se vai dar certo, mas você faz. Que aí você vai tendo algumas coisas, até a hora que você consegue fechar aquela porta, ela fica fechada, e o diabo vai vir e não vai conseguir mais entrar. Aí essa história vai ser mudada. É assim que funciona. Então é com
com esforço, com oração, com esforço. Tem uma oração mágica específica? Não. Tem aquelas orações que eu dei para vocês, elas servem quando for preciso, se for o seu caso. Que nem o que está aqui, a oração... essa daqui que eu pedi para imprimir de novo, quem não pegou, oração do pecado geracional. Eu, por exemplo, faço todo dia essa oração porque é o que eu detecto na minha história. Eu acho que a maioria tem também, que é as gerações, né? As coisas de gerações que vão passando, os pecados, os erros. Então, se você acha que, e o Senhor fala para você, sua família tem isso daqui, você faça essa oração todo dia, que você vai estar construindo a porta para fechar aquela situação. Tem outras que eu dei que não estão aqui, quem quiser depois pode pedir, a gente vai... Sidney, você tem no celular, né? Que eu não tenho. Aí você vai fazendo e numa tentativa de fechar a porta, né? Então, é assim que a gente vai construindo. Agora, qualquer oração funciona? Porque as pessoas perguntam. Não. Mas eu rezo o rosário todo dia. Tá bom. Mas você sabe por que você está rezando? Que eu pergunto isso para a pessoa. Você sabe contra o que você está rezando? Ou você está fazendo isso? Eu vou no Santíssimo toda quarta-feira. Tá bom. Ótimo. Mas não é isso que vai livrar dessas coisas aí. Pode te dar uma certa proteção. Eu acho que dá. Uma certa proteção. Mas não vai resolver tudo. Porque você precisa saber qual... Lembra da primeira frase que eu falei? Quem se conhece, conhece a sua história, só vai vencer a guerra. Quem se conhece e conhece a sua história e quem conhece a atuação do inimigo. Aí você vence. Se você só conhece o inimigo e não se conhece, vai perder. E se você só conhece você e não conhece o inimigo, também vai perder. Por isso que a gente perde muitas batalhas, porque a gente não conhece. Então eu preciso entender a minha história, entender a minha vida, reconhecer as coisas que entraram, igual aconteceu aqui na vida de Saul, de Eli, de Davi. Você tem que saber quem que está aí, o que aconteceu. Qual que foi o pecado? Foi a desobediência? O que aconteceu? E conhecer a atuação do inimigo. Aí você vai conseguir vitória. Se não, você tem vitória parcial. E vitória parcial desanima. Porque vai passando o tempo, você fala assim, eu não aguento mais, estou cansada. E não está resolvendo. Então, se está acontecendo isso, é porque está faltando esse conhecimento.